Muito bom dia, amados, nessa manhã maravilhosa, nesse dia 17 de abril, nós propusemos o nosso coração levar até a sua casa, até o seu lar, gotas de esperança. 21 gotas de esperança ministradas durante 21 dias nas nossas manhãs, às 10h40 da manhã. Hoje, 17ª gota de esperança. 17ª gota de esperança. Ainda trabalhando a questão da fé, a fé em tempo de dificuldade, em tempo de lutas, em tempo de pressões. Esperar com certeza da fé. Esperar com certeza da fé é a gota de esperança ministrada nessa manhã. Deus é maravilhoso. Deus é gracioso. Ele é fiel. O texto da nossa meditação está no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Bom dia, Thaís. A paz, Cida. Deus é maravilhoso. Aleluia. Esperar com certeza da fé. Esperamos dias melhores. Esperamos que essa tempestade passe. Esperamos que essa chuva, essas ondas fortes cessem. Esperamos que o mar revolto se acalme. Nós temos esperança e sabemos a natureza da nossa fé. A natureza da nossa fé é nos fazer acreditar naquilo que não existe. No momento, não existem esperanças. No momento, o que existe é o caos, né? No momento, o que a gente percebe é que esse mal que pegou a todos nós de surpresa, esse vírus, com origem lá em Wuhan, uma cidade muito grande na China, parece que mais de 200 milhões de habitantes. Não.
O número de habitantes é muito grande lá em Wuhan. Eu tenho que verificar depois se é essa quantidade. Mas nós temos uma enfermidade ali que surgiu, né? Uma mutação do SARS, um vírus responsável pelo H1N1, a mutação, e hoje chamado pela OMS de Covid, lá em Wuhan chamado de SARS-2. Esse vírus, a partir de dezembro, espalhou pelo mundo. Quando o calendário chinês começou com suas festas, milhares de pessoas saíram de Wuhan, milhares. E essas pessoas viajaram para o mundo todo. Não só engana-se quem pensa que eram somente chineses, né? Não, mas ali em Wuhan existem muitas empresas do mundo todo, de todas as nações do mundo, e provavelmente muitos nativos de vários países do mundo, por que não vários continentes, retornaram às suas cidades de origem, trazendo consigo o hospedeiro, né? O vírus. E ele se espalhou por todos os continentes, e chegando no Brasil também se espalhou, e hoje esse vírus se espalha ao ponto de paralisar toda a economia nacional, de paralisar muitos empregos, de haver muitas demissões, de muitas empresas fecharem, e chegando até no nosso mês de abril, com mais quase 2.000 mortes provindas da infecção viral, que ataca principalmente os pulmões depois de uma pneumonia elevada. Então esse mal nos atingiu. A igreja ficou reduzida às casas, e onde de fato é a célula máter da sociedade, a célula principal. Mas o livro de Hebreus, ele vai apresentar os heróis da fé, como esses heróis da fé se comportaram. Começa dizendo que, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E quais antigos? Está aqui nas Escrituras, né? Vai relatar lá desde o Gênesis, e vai mostrar os vários heróis da fé. Mas o texto, no verso 1 do capítulo 11, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a prova de coisas que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. A fé não era, não vai ser, a fé é agora, é presente, é hoje. E é pela fé que nós vivemos. O justo viverá da fé. É onde nós nos asseguramos. É o que nos mantém de pé. Não em apostas em governos, em políticas públicas, em órgãos internacionais, ou em órgãos nacionais, ou em presidentes, ou em ministros, não. A nossa fé, ela não é baseada naquilo que é palpável, naquilo que é visível. A nossa fé é naquilo que a gente não vê. Ou seja, a nossa fé é naquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos que em tudo Deus tem um plano, em tudo Deus tem um propósito, né? Às vezes somos aterrados com tanta informação, né? com tanta desesperança. Às vezes a gente pauta pelas ações políticas, às vezes a gente pauta pelo ambiente do qual nós vivemos, e o nosso olhar ele começa a partir de um ponto, e ele se estende de forma a
ampliar esse ponto do qual nós vemos e não nos deixando fixar apenas no ponto. Nós podemos olhar primeiro para o nosso município, nós podemos olhar o nosso estado, nós podemos olhar a nossa nação e nós podemos enxergar as nações. Mas o nosso ponto, a nossa visão, ela está num ponto, e o ponto é como nós estamos sendo afetados com toda essa pandemia. E aí olhamos a partir de nós, embora não enxergamos a nós, mas enxergamos um todo no mundo, e isso é fé, né? A fé, ela se amplia, ela dilata, ela amplia, ela dilata. E é pela fé que nós vivemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É o que o livro de Hebreus vai dizer. Mas no verso 1 deixa bem claro, a fé é, não era, não vai ser, não será. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção daquilo que eu não vejo. Então o que eu vejo pela fé é diferente daquilo que eu vejo no mundo natural. Por isso que nós temos que ser pautados pela fé e não pautados por aquilo que nos cerca e por aquilo que vemos. Essa é aqui a proposta do escritor aos Hebreus, né? E ele vai dar exemplos, e agora ele vai relatar vários heróis da fé. Ele vai dizer, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, né? A ideia do criacionismo. E é louco isso, sabe? Porque isso não encontra nos cientistas, não na ciência sim, porque o que a ciência não explica, ela não consegue se posicionar. Engana-se quem acha que a ciência ela é 100% certa. As margens da ciência vão para aquilo que ela não conhece, né? As margens do desconhecido. Então, a ciência ela não explica a fé. Se explicar, não é fé. Se explicar, não é fé. E aí, então, vai dizer no verso 2 que os mundos foram criados por Deus pela fé. Tudo que a gente vê ocorreu pela fé. É esse o nosso norte, né? Às vezes as pessoas elas se pautam por ideologias, né? Às vezes por uma dicotomia direita e esquerda, às vezes pela ciência, né? Tanto o evolucionismo, né? Tanto quanto a ideia desse Big Bang, dessa explosão e da existência das coisas, mas nós não, nós cremos aquilo que a palavra de Deus fala, né? Pois pela fé, né? Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós entendemos assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja separação entre a luz e as trevas, e ao dia chamou, né? Ao dia ele colocou o luzeiro, o sol, e à noite ele colocou a lua para governar a noite, né? E nós entendemos que tudo foi formado pela palavra de Deus, né? Pela vida produzida pelo próprio Deus, aquilo que não existia passou a existir. Do caos, né? Em que o mundo estava submetido, o cosmos estava submetido, Deus ordenou as coisas. Deus ordenou os planetas, Deus ordenou o universo, Ele fez as constelações, né? Ele criou tudo que nós hoje vemos, observamos, tanto na filosofia, na astrologia, né? Quanto naquilo que a ciência prova, dentro do universo grandiosíssimo, tanto dos oceanos, como do planeta, como dos micro-organismos. E tudo isso acontece e veio a ter a vida da qual nós palpamos e vemos pela palavra de Deus. E mesmo diante de tudo que a palavra de Deus trouxe como real para nós
nós ainda vivemos pela fé, né? Aquilo que a física quântica chama de um mundo paralelo. É o reino celestial para nós, né? O reino de Deus, né? Os céus de Deus, as mãos de Deus. Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o verso 4 vai dizer, pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Então agora a fé vai ordenar as coisas, né? O certo e o errado. Os comportamentos de acordo com a vontade de Deus e os comportamentos de acordo com o desejo do homem. E aqui aponta Caim e Abel. E Deus chega para Caim e ele fala, olha Caim, o que está diante de você para você fazer, você deve fazer. Agora você escolha o bem. Porque se você escolher o mal, certamente você vai sofrer a consequência do mal. E Caim, mesmo assim, ouvindo a Deus, ele se revolta, né? Livre-arbítrio. E ele vai e mata o seu próprio irmão, por não dar ouvidos àquilo que Deus havia dito a ele, né? Então, Abel, ele obteve um mais excelente, né? O sacrifício dele a Deus foi levado mais em conta por causa da intenção do coração dele, né? Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, né? Pela fé, verso 5, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Olha para vocês verem que coisa extraordinária e tremenda, né? Como que alguém vivo não experimenta a morte? Que aqui é o caso de Enoque. Depois a gente vê o caso de Elias, levado num redemoinho vivo para a presença de Deus, né? Depois a Bíblia vai dizer que procuraram o corpo de Moisés e não acharam. E aí Judas vai dizer que havia uma briga pelo corpo de Moisés. Tudo isso é pela fé, né? É assim que nós vivemos pela fé, é verdade, Raquel, verdade. Vivemos pela fé. Então nós acreditamos de que não é o quadro que está à nossa volta que é o fator determinante. Nós acreditamos que Deus é maior do que os nossos problemas. Por isso essa gota de esperança. Esperamos com certeza da fé, né? Então, Clarice, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, Clara. Deus é maravilhoso. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E Enoque é uma prova de alguém que agradou tanto a Deus por viver pela fé, que Deus arrebatou ele viu. São os exemplos de fé, né? E o texto ele não para aí, depois ele vai falar de Abraão, né? E vai falar de muitos outros, Davi, grandes homens da história, grandes homens das Escrituras, né? Tanto do Velho quanto do Novo Testamento, que viveram pela fé. Não viveram de acordo com a circunstância ou com a situação. Então, meu querido, eu não sei qual a situação que está à sua volta. Eu não sei qual a pressão que você está sofrendo. Nesse estado de calamidade, nesse estado de desesperança. Tanto da sua empresa, do seu pequeno comércio, ou do seu serviço, né? Se você é um profissional liberal, um profissional autônomo. Eu não sei o seu quadro, mas eu quero nessa manhã dizer para você que você tem que esperar com fé, ou seja, não entregar os pontos, não sucumbir diante da pressão e da negatividade, não sucumbir diante da realidade, mas enxergar além da realidade. Isso é fé, isso é viver pela fé, né? Essa é a nossa esperança, é isso que nós esperamos de cada cristão.
Que ele não viva por aquilo que ele vê, mas que ele viva por aquilo que ele crê. Nós vivemos por fé e não por vista, né? Que Paulo vai dizer aos Romanos, né? Então, nós vamos então para o verso 6, e o verso 6 vai dar o checkmate dentro dessa questão relacionada ao que nós vivemos, né? Verdade, Rose, bom dia. Povo escolhido para fazer a diferença na terra, é o povo da fé. É o povo da fé. São os cristãos, aqueles que creem no impossível, aqueles que creem no Jeová, no El Shaddai Todo-Poderoso, aquele que crê no Deus do impossível, né? O Deus do impossível. Ele é maravilhoso mesmo, Caio. Deus é maravilhoso. Então o verso 6 vai dizer, de fato, com certeza, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é maluco isso, sabe? É uma loucura isso, né? Acreditar naquilo que não vê, como assim? Isso é uma loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não compreendem, para aqueles que só creem no visível, no palpável, no material, né? Mas para nós que cremos, é poder de Deus. É poder de Deus na nossa vida. É esse poder que nos norteia, essa presença maravilhosa de Deus que nos direciona. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós buscamos a Deus, nós cremos em Deus, nós cremos na existência desse Deus maravilhoso e Ele nos abençoa, sabe? Essa é a esperança que nós temos que ter, com certeza de fé, com certeza da nossa fé. A nossa fé não era, não vai ser, não será. Ela é. Ela é. É hoje. É agora. Então, se você se encontra nesse momento aprisionado por muitas pressões, desesperançado, desanimado, enfraquecido, triste, amargurado, eu desafio você a tomar uma posição de fé. Crer que será aquilo que não é. Crer que existe aquilo que não existe. Porque, de fato, Deus não existe. Deus não existe. Deus não existe. Ele é. É. Então eu não tenho que provar. Eu não preciso provar. Ele é. E isso é fé. Deus não existe. Tem um monte de gente querendo provar que Deus existe ou querendo provar que Deus não existe. Pois é, Deus não existe, você quer provar isso. Ele não existe, Ele é. Ele está em todo lugar. Ele se revela e se manifesta das formas mais extraordinárias e mais inexplicáveis que existe. Então, a ciência, ela não vai conseguir assimilar Deus. Mas os cientistas, sim. Aqueles que investigam, sim. Porque é na inexplicável, na não explicação daquilo que se manipula e se vê, é que se acredita naquilo que não se vê. Isso é fé. É loucura para aqueles que se perdem. Então, esperar com certeza de fé. Espere com certeza de fé de que dias melhores virão. Espere com certeza de fé
que o teu milagre vai acontecer. Espere com certeza de fé, que quando o homem fala que não tem jeito, Deus diz tem sim. Quando o homem fala é impossível, Deus é possível sim. Isso é pela fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé é. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nessa manhã maravilhosa, Senhor, quero pedir que o Senhor visite cada coração e cada vida. Toque no coração daquele que está entristecido, amargurado, enfraquecido, Senhor, daquele que está sofrendo as pressões, as dificuldades. Coloque força interior para que ele creia, para que ele acredite. Desperta, Senhor, a fé desse irmão, dessa irmã, desse moço, dessa moça. Desperta a fé para que ele acredite, para que ele saiba que o Senhor é um Deus abençoador. E o abençoe, Senhor. O coloque de pé, no nome poderoso de Jesus, é nossa oração nessa manhã. E fortaleça a fé daqueles que creem, aumenta a nossa fé, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Assim, o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor desse Deus que é Pai, Pai nosso, Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada vida, no nome de Jesus. Assim, amanhã, nesse mesmo horário, permitindo Deus, estaremos ministrando a 18ª Gotas de Esperança. 18ª Gota de Esperança. No nome de Jesus. E hoje, logo mais às 20 horas, no nosso culto, na Sexta-feira da Esperança, sendo ministrado aqui nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado e maravilhoso. Shalom, Patrícia. Amém. E não esqueça, hein? Precisamos viver, esperar com certeza de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna abençoador daqueles que o buscam. Busque o Senhor. Tenha um dia abençoado. Shalom.